Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Esta noite eu quero trazer uma mensagem para os irmãos, expondo o texto do versículo 8 até o versículo 14. Efésios 5, 8 a 14. Convido a congregação a se colocar em pé para lermos a palavra de Deus. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque tudo o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz a tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra para a sua igreja. A igreja diz: amém. Pode se assentar, por favor. Você recebeu aí um resumo da pregação junto com o informativo, se for do seu desejo fazer uso dele. É apenas uma tentativa de um auxílio para acompanhamento da mensagem e para retenção daquilo que a gente deseja com os irmãos compartilhar. Se você está nos visitando hoje pela primeira vez, então você está chegando agora no estudo da carta aos Efésios, e eu gostaria de fazer algumas colocações para você estar no mesmo passo que nós. O apóstolo Paulo escreveu esta carta para uma igreja que ficava na cidade de Éfeso. A forma como essa igreja nasceu, com a chegada do apóstolo ali, está registrada em Atos capítulo 19. Uma coisa maravilhosa que Deus fez ali com a conversão de muitas pessoas, mas houve um contra-ataque do reino de Satanás, sim, o inimigo. Ele contra-atacou, e aquilo causou um grande reboliço na cidade, uma grande agitação, uma gritaria, e Paulo se viu sem condições, sem alternativa, senão continuar servindo, porém, em outro local. Ele sabia em seu coração que aqueles irmãos estavam debaixo de forte pressão, e ele escreveu para animá-los. Desde a primeira mensagem, alguns meses atrás, eu tenho tentado mostrar para esta igreja que o sentimento dessa carta é mostrar como nós vivemos no mundo, sendo que nossa vida já é uma vida celestial, já é uma vida para o céu, voltada para o céu. Eu tentei expressar isso desde a primeira mensagem, que eu dei o título: um pé no céu e um pé na terra. E essa é a condição de todo cristão, verdadeiramente salvo, verdadeiramente remido. Parte de nossa alma já está voltada para as coisas de Deus, mas, no entanto, porém, contudo, todavia, entretanto, a gente continua nesse mundo, tendo que viver as coisas desta vida, tendo que enfrentar tudo no mundo que contradiz, que nega o ensinamento da palavra de Deus e as verdades do próprio Deus em sua palavra manifestas. Este é o sentimento desta carta, que percorre todos os versículos. A primeira parte da carta, capítulos 1, 2 e 3, serve para nos mostrar tudo o que Deus tem feito por aqueles que são os seus remidos, que são o seu povo. Desde a eternidade até o momento em que Deus vem a essa pessoa no tempo presente, trazendo a graça perdoadora, salvadora. Privilégios são dados por Deus, pertencer ao povo de Deus. Mas, capítulo 4, 5 e 6, e nós estamos agora no capítulo 5, ele vai dar algumas orientações, e nós precisamos dessas orientações sobre como nós devemos viver a nossa vida nesse mundo, e nós precisamos desse conselho, nós precisamos dessa diretriz. Quer dizer, e é isso mesmo, que por nós mesmos nós não sabemos, deixados à nossa própria cabeça nós vamos errar, mas Deus tem tanta misericórdia de nós, que Ele nos mostra o caminho pelo qual devemos seguir, se estivermos dispostos, repito, se estivermos dispostos a dar ouvidos à sua palavra, abandonando o orgulho, abandonando as ilusões de autonomia e de autossuficiência, para sermos dirigidos por Deus. Neste ponto do texto em que nós estamos, neste ponto da carta,
ele vai falar sobre o andar. Andar é uma forma de linguagem bíblica para representar conduta e comportamento. Andar sendo uma das coisas que a maioria das pessoas mais faz o tempo todo, e no mundo antigo sobretudo, onde não havia muitas facilidades de deslocamento, andar é uma figura de linguagem sobre todo o seu proceder, sobre todo o seu comportamento. Neste capítulo, ele faz 3 colocações. Andar em amor, foi a minha mensagem do domingo passado. Andar na luz é a minha mensagem deste domingo. Domingo que vem eu não estarei no púlpito, estará o pregador convidado pela Conferência da Juventude, mas no dia 8 de setembro, a não ser que Jesus volte antes disso, e melhor seria se voltasse, mas no dia 8 de setembro, se eu estiver ao púlpito, vou pregar, Deus assim permitindo, sobre a última parte, capítulo, versículo 15 a 21, andar em sabedoria. O texto que nós estamos lendo, como diz o versículo 8, andai como filhos da luz. Luz na Bíblia significa, é usada para dizer pelo menos 3 coisas, é usada para representar pelo menos 3 ideias, é sinal de 3 verdades. A Bíblia fala muito sobre luz, mas fala sobre luz em primeiro lugar como a santidade de Deus. A luz na Bíblia é em primeiro lugar e o mais frequente uso, a santidade de Deus. Hoje de manhã eu preguei sobre aquela visão gloriosa que Isaías teve. Quando o apóstolo Paulo se encontrou com o Senhor Jesus Cristo na estrada de Damasco, ainda antes ou quando da sua conversão, o texto diz que uma grande luz o cercou. E a mesma coisa é dita nas visões de Ezequiel, lá no Antigo Testamento, uma grande luz do céu rompeu sobre ele. Essa ideia de luz é uma luz sobrenatural. Deus é luz, diz a primeira carta de João, 1º capítulo, versículo 5, Deus é luz. E nele não há trevas nenhumas. Deus é luz, habita na luz, diz o texto de 1 Timóteo 6,16. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita, veja isso, habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. Essa é uma descrição de Deus o Pai, a pessoa de Deus o Pai, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. A ideia é de Deus como a luz que irradia, que reflete a sua santidade, a sua glória. Todas as manifestações da glória de Deus em toda a Bíblia, unanimemente, uniformemente, são de uma grande luz, uma luz resplandecente, uma luz refuscante. O Senhor Jesus disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo. E quando os discípulos subiram com ele ao monte, e ele se transfigurou diante dos seus olhos, isso está em Mateus 17, Marcos 9, Lucas 9, as suas vestes brilhavam, a sua face brilhava como a luz do sol. Estas coisas são revelações que Deus dá de quem Ele é, da sua glória, da sua imensidão. Este reflexo é a própria natureza divina. E é uma luz espiritual, é uma luz sobrenatural, como um reflexo de sua glória e de sua santidade. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. A imediata verdade que a gente tira disso, Paulo expressou bem, Deus habita, o Pai, na luz inacessível. Na luz inacessível. Ninguém verá minha face e viverá, diz o Senhor. Estas coisas, irmãos, são para nos inspirarem respeito para com Deus. Reverência, temos falado sobre isso desde hoje de manhã, mas não uma reverência meramente cerimonial, de falar baixo, ou de andar pé ante pé, não. Uma reverência que não exclui essas coisas, mas que vai ao fundo do íntimo do coração, que se traduz naquilo que nós chamamos de temor do Senhor. Temor, um grande zelo, um grande cuidado, não porque Deus seja para nós objeto de medo, de pavor, que receemos que Deus venha contra nós ou que nós o enfureçamos de alguma maneira caprichosa. O oposto destas coisas
Na verdade, temos sido privilegiados com um amor tão grande da parte de Deus, e esse amor tem feito tem feito tão grande diferença em nossa vida, que nós não desejamos desagradá-lo em nada. Esse é o temor do Senhor. Não queremos que Deus se desagrade de nenhuma de nossas coisas, nenhum de nossos pensamentos, palavras, atos. Colocamos uma vigília sobre o nosso coração, boca, olhos, procedimento, não porque tenhamos receio da vingança, da retribuição, mas na verdade porque Deus é tão importante, Deus é tão digno dessa estima, Deus é tão prezado, que não desejamos desagradá-lo. Esse é o temor do Senhor, de Deus que é luz, e não há nele treva nenhuma. Primeiro propósito da palavra luz na Bíblia é nos descrever a santidade de Deus, a sua glória. Mas luz também é usada na Bíblia, no segundo sentido, como a revelação da verdade. Luz como verdade, a revelação que Deus dá de si mesmo em sua palavra. Deus é luz, mas neste mundo onde nós estamos, mundo que de Deus se afastou, povoado por pessoas de Deus destituídas da sua glória, nós poderíamos ser largados por Deus à mercê das nossas próprias opiniões, da nossa própria especulação, da nossa imaginação, para tentar descobrir e separar o certo do errado, o bem do mal. Mas coitados de nós, porque nós não servimos de guias para nós mesmos. O Senhor Jesus foi cercado em sua vida neste mundo, quando esteve aqui pela primeira vez. O Senhor Jesus foi cercado de gente que arrogava dizer que sabia o caminho. Eles eram cheios de escrúpulos e de ensinamentos religiosos sobre lavar as mãos, sobre coar os mosquitos, engoliam os camelos, mas coavam os mosquitos, sobre toda a forma de cuidado que se deveria ter para uma vida perfeitamente religiosa. Mas o Senhor Jesus nos chamou de cegos, guias de cegos. Todo aquele esforço, toda aquela arrogância de se denominar, de se considerarem conhecedores do caminho, aos olhos de Deus era a própria escuridão. Aos olhos de Deus era a própria escuridão da morte, como você verá em mais um minuto comigo. Deus tem misericórdia de nós. Ninguém obrigou Deus, ninguém poderia obrigar Deus a nos dar uma Bíblia, a nos dar a revelação da sua mente, do seu coração, do seu plano, dos seus propósitos, do seu caráter, principalmente do seu plano de salvação. Deus o fez por causa da sua misericórdia, Deus o fez por causa da sua graça, para que nós não ficássemos largados na escuridão. Deus nos dá a luz revelada na sua palavra. Provérbios 6, 23, no seu resumo eu coloquei apenas um trecho do versículo que diz: o mandamento é lâmpada, e a lei é luz. Mas a parte seguinte do versículo, como está aí na projeção, diz: e as repreensões da correção são o caminho da vida. O testemunho de um amigo que eu ouvi anos atrás, nunca consegui me esquecer. Anos atrás, anos e anos atrás, no tempo que os carros ainda tinham carburadores. E alguns de meus irmãos se lembram de trocar vela de carburador. Pois estava esse pastor dirigindo e houve tal situação com o motor que ele precisou, no escuro, na estrada entre cidades, intermunicipal, com pouca iluminação, a esposa segurando uma lanterna muito mequetrefe, e ele trocando os pinos lá daquele carburador, para poder conseguir dar partida de novo no carro e chegar no posto de gasolina mais próximo. Lá fez o serviço naquela penumbra, e quando chegou no posto de gasolina, olhou para as próprias mãos, o que ele viu? Mãos sujas. Mãos sujas. Na escuridão, o coração não vê as manchas, as sujeiras da transgressão e do pecado. Mas quando a luz, o mandamento é uma lâmpada, a lei é luz, e as repreensões da correção,
A luz faz ver. A luz não faz a sujeira surgir, é claro que não. A luz faz com que a sujeira seja vista, aquela sujeira que já está lá. Então sim, a palavra de Deus, ela penetra e sonda os nossos corações, porque é luz, luz que mostra, luz que traz à tona. O mandamento é luz, o mandamento é lâmpada, a lei é luz. Outra função da Bíblia, outra função da revelação escrita de Deus é apontar-nos o caminho pelo qual nós podemos viver uma vida debaixo da aprovação e do agrado divino, razão pela qual o salmista exclamou: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho, no verso 105 do Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Dando ouvidos e buscando a revelação que Deus faz, à luz da palavra de Deus, eu posso discernir. Você precisa se habilitar para isto. Você precisa ser um conhecedor da Bíblia Sagrada. Você precisa ser um leitor da Bíblia Sagrada e um estudante da Bíblia Sagrada. De outra forma, não tem valor para ti. É tão útil quanto qualquer outra coisa, quanto qualquer outro livro fechado. Mas quando lemos esta palavra que é viva e eficaz, Deus dispõe dela para nos orientar, nos dar discernimento, a separação do bem e do mal. Sem essa luz, nós seremos como as pessoas do tempo do profeta Isaías, por meio de quem Deus protestou e disse: ai dos que chamam as trevas de luz, e os que chamam a luz de trevas, dos que chamam o bem de mal e o mal de bem. O profeta Isaías viveu 700 anos antes de Cristo, mas é como se tivesse vivido hoje. No mesmo Salmo 119, versículo 130, está escrito: a entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Esta experiência que eu já vivi inúmeras vezes, de estar participando do culto, como você está participando agora, e aliás, a última vez que eu vi essa experiência foi domingo passado. Nós cantamos um cântico domingo passado no culto pela manhã, que serviu para eu ficar pensando num verso daquele cântico o domingo inteiro, e ter de recorrer aos meus professores na segunda-feira para poder entender como aquele cântico se ligava a um outro assunto bíblico. Deus estava me ensinando, eu aprendi com esta reflexão. A entrada de tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Veja por fim esse texto da segunda carta de Pedro. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual fazeis bem em estar atentos, 2 de Pedro 1,19, que está aí no seu resumo, a qual fazer bem em estar atentos à palavra dos profetas, como uma luz que ilumina em lugar escuro. É isto que a palavra de Deus é na minha vida e na sua, uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça. E a estrela da alva, que linda imagem da vinda de Jesus Cristo, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Luz na Bíblia é, portanto, a santidade de Deus. Luz na Bíblia é, em segundo lugar, a verdade de Deus. Luz na Bíblia é, em terceiro lugar, o testemunho dos servos de Deus. A forma como a luz de Deus é refletida na vida dos servos de Deus por procederem conforme Deus. Eu tinha colocado inicialmente alguns versículos, mas precisei tirar por questão de espaço desse resumo aí, mas permita eu citar não só o que está escrito, como outros. A respeito de João Batista, o Senhor Jesus disse em João 5,35, ele era a candeia que ardia e iluminava, e vós quisestes alegrar-vos por um tempo na sua luz. O Senhor Jesus disse isso a respeito de um homem, de um ser humano, de uma pessoa falha, inclusive, como eu e você, mais excelente do que nós, não há dúvida, mas de um ser humano, de alguém. Ele disse, ele era a candeia que ardia e iluminava.
Mais do que isto, o texto que eu citei no seu resumo, escreveu o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta 5:5, porque todos vós sois filhos da luz, 1 Tessalonicenses 5:5, todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite e nem das trevas. Remonta àquele ponto em que a luz serve para discernir o bem do mal, a luz da escuridão, no que diz respeito à forma como nós vivemos à luz da santidade do próprio Deus. Quando alguém vive, um servo de Deus vive a sua vida conforme Deus, ele reflete a luz de Deus na sua vida. E ainda que menores que João Batista, porque Jesus disse que ele era o maior dos nascidos de mulher, ainda que menores que ele, é possível, Jesus disse, vós sois a luz do mundo, que a luz de Deus se reflita. Por isso luz é santidade, verdade e, em terceiro lugar, testemunho. É nesse sentido que a palavra luz é usada na Bíblia Sagrada, e o nosso texto é capítulo 5, versículo 8, para começar. Porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Minha primeira colocação é das trevas para a luz, onde ele nos mostra que esse problema das trevas é uma condição essencial, uma condição do ser, portanto, uma condição essencial. O texto não diz, vocês estavam em trevas, ou envoltos em trevas. Se algum de meus irmãos está com a nova versão transformadora, ela que às vezes é muito exata, dessa vez não foi, porque ela diz, antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão. A questão é que o texto é muito enfático, não é estar em trevas ou mergulhado na escuridão, outrora éreis trevas. Aquele que, e talvez alguém aqui esta noite sim, que não conhece a salvação do Senhor Jesus Cristo, que não conhece o perdão dos pecados e a certeza da vida eterna, não somente está espiritualmente aos olhos de Deus na escuridão, não somente está, é algo do ser, é uma vida que está à parte do conhecimento de quem Deus é luz, é uma vida que reflete esse não conhecimento da luz de Deus, refletindo a escuridão do mundo que não conhece a Deus. Essa pessoa pode ser um grande religioso, pode ser um grande iníquo, faz parte das trevas que graçam no mundo inteiro. O fato de que a Bíblia usa a palavra ser, nos mostra, meus irmãos queridos, a intensidade, direi, a magnitude, o tamanho do problema. Como mudar o que se é? Você pode mudar algumas características do seu comportamento, você pode modificar alguns hábitos, você pode alterar uma ou outra coisa, mas sobre aquilo que a gente é, veja o que o profeta Jeremias falou lá no capítulo 13, versículo 23. Porventura pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Ele está falando de algo que está codificado no íntimo do ser. Se isso fosse possível, ele disse, então vós podereis aprender a fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Você percebe a gravidade do que está sendo dito aqui? Você percebe a seriedade do meu assunto? Ser trevas. Outrora éreis, do verbo ser trevas. Neste sentido bíblico, não conhece quem Deus é, não conhece a luz de Deus, não conhece a revelação que Deus faz de si mesmo em sua palavra, não conhece por causa dessas duas coisas os caminhos de Deus, e não seguindo os caminhos de Deus, vive uma vida à parte da luz de Deus, e vivendo uma vida à parte da luz de Deus, não está apenas na escuridão, não está apenas mergulhado na escuridão, é a escuridão.
Porém, esse não é o todo da minha pregação. Noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Cadê os améns? Não ser mais trevas. Esta é a obra salvadora de Jesus Cristo nas nossas vidas. A obra salvadora de Jesus Cristo, me refiro agora, número 1, letra B, à transformação do Evangelho. Como que isso acontece? Como é que Deus pega uma pessoa que é trevas e a transforma em luz? Éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. A mesma Bíblia que diz: pode o etíope mudar a cor da sua pele? Pode o leopardo mudar as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem. Como essa mudança acontece? Amigos queridos, a Bíblia Sagrada nos diz que essa mudança acontece pela pregação do Evangelho. E quando você ouve o Evangelho, quando você ouve a mensagem da salvação de Deus, é como chegar para a luz e descobrir as manchas, as sujeiras. Mais do que isso, a sentença, a condenação. Mas a mesma luz que reflete nossa condição terrível e digna de lástima, é a luz também que refulge e direciona o nosso olhar para o Calvário, onde o Filho de Deus agonizou durante 6 horas. Agonizou durante 6 horas, suportando a justiça divina, sofrendo a justiça divina, para benefício de qualquer pessoa que se achegar a Ele, que crer nele, que se sujeitar a Ele como o Senhor da sua vida. Esse texto que eu cito aí, eu considero um dos mais belos textos. Eu sei que eu falo muito isso, mas é porque a Bíblia é toda linda. E este é um dos mais belos textos do Novo Testamento. Veja o que está escrito em 2 Coríntios 4, versículo 3. Mas, se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Atenção ao versículo 6, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, qual é a primeira palavra registrada de Deus na Bíblia? Haja luz. Então o Paulo faz aqui o link entre o Evangelho e a criação, e com Gênesis 1, ele está dizendo para nós, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, Deus é quem resplandeceu em nossos corações, bendito seja o nome de Deus, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Você ouve o Evangelho, você conhece o Senhor Jesus, e a luz de Jesus Cristo, ó louvado seja o seu santo nome, a luz de Jesus Cristo expulsa a escuridão da sua vida. A luz de Jesus Cristo tira a sua alma da escuridão, não é apenas onde você está, não, é o que você é. Outrora erais trevas, mas agora, Deus que disse haja luz no coração dessa pessoa. Deus que disse haja luz e houve luz, Deus diz haja luz. Deus diz para a sua alma, haja luz. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Enquanto eu estava meditando nesse trecho da mensagem, eu fiquei cantarolando um hino, claro. Um hino escrito pela missionária Sarah Kelly. E ela descreve a salvação em termos muito grandiosos. Ela diz: amavas-me, Senhor, não tendo a luz ainda surgido lá no céu ao mando Criador, nem mesmo o sol na aurora esplendorosa e linda, à terra dava força fecundante e infinda. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! A primeira estrofe do hino fala da eternidade do amor de Deus.
Depois ela fala do Calvário, e ela diz: amavas-me, Senhor, no tempo em que imolado, isto é, sacrificado, foi numa cruz sangrenta o meio salvador, levando sobre si, sim, todo o meu pecado, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado. Meu Deus, que amor, meu Deus, que imenso amor. A terceira estrofe fala da experiência de conversão. Ouça: amavas-me, Senhor, no fundo de meu peito brilhou esse Souza é rápido no gatilho, olha lá. Amavas-me, Senhor, no fundo de meu peito brilhou a doce luz do meu Consolador. É uma luz que surge no íntimo da alma, e com promessas mil do teu amor perfeito, nasceu em mim a fé em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor, meu Deus, és todo amor. E olhando para a eternidade por vir, para que eu termine de citar o hino completo: a mim sempre hás de amar, porque jamais o inferno e o mundo poderão ao teu querer se opor. Ao teu decreto, ó Rei, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor superno, quer dizer excelente, grandioso, invencível. Meu Deus, que amor, és sempre, sempre amor. Eu citarei, não está no seu resumo, o texto do Salmo número 107, se você puder ver comigo este texto, que descreve de alguma forma essa intervenção graciosa divina. O texto do Salmo número 107, versículo 10. Vai, se eu colocar todos os versículos aí fica muito fácil, não é verdade? Então um ou outro a gente não coloca. Salmo 107, versículo 10. Tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro, porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Pausa. Por que que essas pessoas estão nas trevas e na sombra da morte? Porque se rebelaram contra as palavras de Deus e porque desprezaram o conselho do Altíssimo. É uma descrição categórica da humanidade. Portanto, Deus sim lhes abateu o coração com trabalho. Volte lá em Gênesis 3 e veja isso. Tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então, diz o versículo 13, clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. Prepare-se para louvar. Tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Deus, enquanto nós estamos na escuridão, vem ao nosso encontro, e pelo Evangelho Ele nos traz o texto de Colossenses, esse sim está no seu resumo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz, Colossenses 1,13, o qual nos tirou da potestade das trevas, do poderio, do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. A mensagem do Evangelho é o poder de Deus para iluminar a alma e o coração de quem crê, porque por esta mensagem Deus, que era desconhecido, Deus é conhecido, a luz de Deus é conhecida, a luz é a santidade de Deus, a santidade de Deus é manifesta, a vida é dada a quem crer, e você lê o Evangelho de João e diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Essas coisas andam inseparáveis, e a vida de quem crê torna-se numa pequena luz. Você não lembra daquela música de criança, minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. A vida de quem crê torna-se uma pequena luz. Provérbios 4:18, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Se você guardar este versículo, fica facinho de entender as próximas colocações que Paulo vai fazer para nós.
ele vai estabelecer todo o ensinamento dos próximos versículos sobre este fundamento. Outrora ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. E o ensinamento que os outros versículos expandem é: andai como filhos da luz. Minha segunda colocação nesta mensagem é: refletindo a luz. Depois que ele colocou o fato da conversão, ele nos dá um imperativo, um mandamento, um chamado: andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito, e eu sei que algumas Bíblias dizem o fruto da luz, eu já não tenho tempo para entrar nesse assunto esta noite. O fruto do Espírito, ou o fruto da luz, está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. A primeira coisa que ele nos ensina sobre como viver uma vida que vai brilhando mais e mais, o texto de Provérbios 4,18, uma vida que reflete a luz que nos salvou. A primeira coisa é produzindo o fruto da luz: bondade, justiça e verdade. Há diferentes palavras usadas para bondade no Novo Testamento. A palavra aqui usada se refere a atos intrinsecamente bondosos. Não é necessariamente obras compassivas, embora a compaixão esteja de alguma maneira ligada, ou obras que sejam sociais, de caridade, para benefício dos necessitados, também não excluindo isto. São obras intrinsecamente boas, isto é, boas em si mesmas e oriundas de genuína piedade. O problema é que o mundo hoje não consegue juntar essas três coisas: bondade, justiça e verdade. Ou nós cumprimos uma delas ou a outra. O imaginário popular parece que essas coisas se anulam. Ou você é justo ou você é bondoso. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você tem essa ideia bíblica de verdade, que é um padrão absoluto e que o mundo chama inclusive de discurso de ódio, ou você é bom. Você não pode juntar essas três coisas, não em 2024. Fruto da luz é uma bondade, sim. O Senhor Jesus falou que a luz ia ser vista por meio de boas obras. O texto eu vou ler em mais um minuto. Mas boas obras que não contradizem, estão em perfeita harmonia com a retidão de Deus, é a palavra aí justiça, poderia ser traduzida como retidão, e sem desprezar a verdade revelada na palavra de Deus. Essa combinação de alguém que é, como cristão, bondoso para com o seu próximo, mas reto e verdadeiro, isto é, sustenta os padrões de Deus. Essa combinação é a combinação da qual Jesus falou lá em Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, como se você acendesse a lâmpada e colocasse debaixo de um cesto para abafar a luz, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Como a luz vai ser vista? Para que vejam as vossas boas obras. Mas quem vai receber o crédito das boas obras? E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que tipo de boas obras são essas, Senhor? O mundo hoje nos confunde. Os falsos evangelhos são mais conhecidos por boas obras, inclusive. Que tipo de boas obras são essas? Boas obras que glorificam a Deus. Boas obras que não transigem com a verdade de Deus. Boas obras que são boas, generosas, amorosas. Mas isso não significa anular os padrões que o próprio Deus estabeleceu. Isso reflete a luz. Buscar agradar a Deus em tudo, número 2, letra B, buscar agradar a Deus em tudo também reflete a luz. E o texto, como eu li, a tradução está bem rústica, aprovando que é agradável ao Senhor. Uma vez que eu citei a NVT mais cedo numa imprecisão, agora eu vou citar para a vantagem dela, quando ela diz: procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Isto é viver na luz.
é ter a mesma atitude que eu já mencionei de temor de Deus, um tal temor de Deus, que nós procuramos agradá-lo. Nós não partimos do pressuposto de que Deus concorda conosco em tudo que fazemos. Existe uma grande visão no nosso tempo em que as pessoas pensam que as coisas não se relacionam, que a minha vida nessa área ou naquela, a minha vida sexual, a minha vida financeira, ou a minha vida conjugal, a minha vida familiar, a minha vida relacional, quaisquer relacionamentos, que isso não tem nada a ver com o meu relacionamento com Deus, são duas coisas em separado. Deus diz, não são, não são. Então nós procuramos agradar a Deus em tudo. Ele é digno dessa consideração. Ele é digno de ser prezado a essa altura em sua vida. Irmãos, quantas vezes a gente se dá por seguro? Uma pergunta tal como essa, talvez sequer passe na nossa cabeça. Se Deus está se agradando do que eu estou fazendo aqui, ora, por que não estaria? A gente se dá por seguro. E a palavra de Deus nos diz que quem faz isso no livro dos Provérbios é o tolo. Não estou inspirando meus irmãos a ficarem inquietos, paranoicos, ansiosos, cheios de receios de Deus, jamais. Deus não quer isso na nossa vida, não. O que eu estou dizendo para os irmãos é: prezem a Deus. Prezem. Desejem agradá-lo. Desejem honrá-lo. Desejemos, busquemos, prezemos. Eu me incluo nisto. Tudo em nossa vida pode ser feito de uma maneira que agrada a Deus. Pode ser feito de uma maneira como se Deus nem estivesse ali. Sentei para comer, botei a minha colher no prato, botei a colher na boca, joguei a carcaça no sofá para dormir 20 minutos e depois eu volto. Espera aí, esse é o único jeito de fazer isso? Ou nós podemos sentar à mesa e fazer o que Jesus fazia e dizer: graças eu te dou, Pai, pelo pão de cada dia. Eu não sei se isso já aconteceu contigo, mas já aconteceu comigo. Estamos sentados ali para comer e tal, e eu peço uma pausa para poder fazer uma oração. A pessoa chega a tirar a colher da boca, desconcertada. Isso é um pequeno exemplo. Certamente você poderia suprir muitos outros. Nós refletimos a luz quando prezamos a Deus a ponto de buscar agradá-lo em tudo. Nós refletimos a luz quando nos afastamos de toda forma de mal. Afastando-se de toda forma de mal. Existe uma mistura entre luz e trevas chamada penumbra. A penumbra é o estado espiritual do mundo, mas infelizmente é também o estado da vida de muitas pessoas que se dão por salvas. Crês nisto? Mas é verdade. A mistura de luz e escuridão é a forma como muitas pessoas que se consideram filhos e servos de Deus e salvos de Deus vivem. Mas a Bíblia em nenhum lugar diz que Deus habita na penumbra. A Bíblia diz, pelo contrário, que Deus habita na luz. Se nós estamos com Ele estaremos. Se nós estamos com Ele, estaremos com Ele na luz. Deus não habita na mistura de luz e escuridão. Deus não habita na penumbra. Deus habita na luz. Por isso o texto que eu cito aí de Romanos diz: e digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada, Romanos 13, 12. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Por isso ele escreveu aqui em Efésios 5:11, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, não ter nenhuma comunhão, nenhuma participação com essas coisas, está de todo separado da escuridão, exatamente para refletir a luz de Deus. Em terceiro lugar, a luz tem uma missão, mas antes diz Efésios 5:11, condenai-as, porque o que eles... Os que são escuridão, os que vivem na escuridão, o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é vergonhoso. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz a tudo manifesta. Parece redundante o que eu direi aqui agora, mas a luz existe para
iluminar. Assim como a luz natural expõe e mostra, a luz espiritual refletida na vida dos cristãos, ela servirá no nosso convívio, enquanto nós estamos ainda nesse mundo de escuridão. Filipenses 2,15 diz que Deus coloca os seus servos no mundo como estrelas no mundo, no meio da escuridão, brilhando no meio da escuridão. Mas para quê? Para demonstrar, irmãos, o vazio de viver uma vida sem Cristo. Eu acho que isso está no texto porque ele fala de obras infrutuosas das trevas, no versículo 11. Descrevendo, portanto, pessoas cuja vida não lhes produz nada. Elas se atiram às bebidas alcoólicas achando que vão encontrar felicidade ali. Mas a prova de que não acham é que voltam com cada vez uma sede maior para as bebidas, para o sexo, para as drogas, para a carreira, para o trabalho, para o seu próprio nome, para o seu patrimônio, para a busca de aprovação, de reconhecimento dos outros ou de alguém em particular. A sede intensa com que as pessoas vivem assim mostra o quê? Que elas não estão achando o que estão buscando e continuam buscando. Se encontrassem, parariam satisfeitas, mas não acham. E continuam buscando, sem nunca achar as obras infrutuosas das trevas. Que contraste haverá com a vida feliz de um crente? Eu penso que um cristão deve ser, sim, por natureza, alguém feliz no Senhor. E demonstrando a sua felicidade em Deus, não nas coisas, mas em Deus. A sua felicidade não nas condições de vida serem favoráveis ou não, mas em Deus. Um cristão enfrentará adversidades, sem dúvida, mas elas não vão lhe roubar a sua felicidade no Senhor, jamais. E isso, as duas coisas não se separam, né? É luz. É uma luz que mostra que bênção é a vida em Cristo, em contraste com as obras infrutuosas das trevas, uma vida tão vazia. Penso que a missão de expor, por isso eu citei o texto aí na Nova Versão Internacional no seu resumo, a luz expõe as coisas, diz o texto. Quer dizer que em nossa vida nós vamos refletir a santidade de Deus. Nossa conduta será um reflexo de quem é o Deus em quem nós cremos. É por isso que escândalos são tragédias. Porque são grandes contradições, não só da gente. O mundo diz, olha ele, o que ele falava e agora o que ele faz. Nós vimos aí, eu não sei quantos de vocês viram, a notícia de uma igreja toda, aqui na cidade de São Luís, vai se acabar por causa de escândalos. A tragédia dessas coisas não é que elas colocam a gente em xeque, a gente não é nada. Elas colocam Deus em xeque. Por isso a Bíblia diz para andarmos como filhos da luz, sem nenhuma participação com estas coisas, longe delas, expondo por uma forma reta de viver quem é o nosso Deus, mostrá-lo com clareza, mostrá-lo quem Ele é. Você pode ser um vizinho muito agradável e esperar que ao longo de 25 ou 30 anos seus vizinhos percebam, ele é uma pessoa tão boa assim porque ele é um crente, finalmente eu entendi, olha só. Mas isso provavelmente não acontecerá. É preciso que você fale quem é o seu Deus. É preciso que você fale o que Jesus Cristo fez na sua vida. E você diga, eu era escuridão, eu era treva. Mas Jesus, a luz do mundo, teve tanta misericórdia em mim, que me tirou do reino das trevas e me transportou, e agora eu sou luz, não em mim não, eu sou luz no Senhor. E agora, depois de falar isso, ande reto, em nome de Jesus. A missão da luz é apontar para a grande luz de Deus. A missão da pequena luz, minha pequena luz, eu vou deixar brilhar, é apontar para a grande luz de Deus.
e fazer por meio da luz de cada cristão que Cristo seja conhecido. Minha última colocação para concluir é o chamado para a luz. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. A verdade é, irmãos, que a penumbra induz à sonolência. Sabia disso? A penumbra induz à sonolência. E aquele que vive na penumbra, nesta estranha combinação de luz e escuridão, dormirá. Esse chamado aqui, ouça-me bem, é um chamado para pessoas já convertidas, mas que voltaram para o meio dos mortos, de onde Deus as tinha dantes tirado, e se afastaram da luz porque foram se abrigar na penumbra. Então o texto diz, esse chamado é para muita gente, mas primeiro de tudo para os crentes que estão frios na sua fé, adormecidos, mornos, desinteressados, ausentes, despreocupados, descompromissados. O texto diz: desperta tu que dormes. Deus não quer que nenhum dos seus filhos seja um filho adormecido. Deus não quer que nenhum dos membros do corpo de Cristo seja um membro dormente. O texto é um chamado: venha para a luz, levanta-te dentre os mortos, rompe com essas coisas, e Cristo te iluminará. Vem para a luz do Senhor. Eu tenho um amigo que, quando era criança, foi meu professor também na faculdade, estava pondo ração para as galinhas. A mãe dele tinha um galinheiro nos fundos de casa, e ele estava pondo ração para as galinhas, e enquanto ele punha ração para as galinhas, ele estava lembrando do hino que a igreja tinha cantado no culto. Isso foi na segunda-feira de madrugada, e ele estava com a música do culto de domingo na cabeça. Estava dizendo: tu anseias hoje mesmo a salvação, tens desejo de banir a escuridão, abre então de par em par, quer dizer, por completo o teu coração, deixa a luz do céu entrar. Ele disse que ele estava no meio das galinhas quando ele creu em Jesus, e começou a cantar no galinheiro com a maior alegria do mundo: deixa a luz do céu entrar. Esse chamado é também para as pessoas que ainda não se converteram. Sabia disto? Deus tem trazido tantos visitantes, eu não conheço todas as pessoas que estão aqui, só Deus conhece. Talvez você tenha vindo por um amigo. Tem gente que acha a nossa igreja na internet e vem, todos são bem-vindos. Mas a realidade é que esta igreja existe para proclamar a salvação em Jesus, para que você que ainda não ouviu o Evangelho ouça. Talvez você nunca tenha pensado em si mesmo nos termos desta pregação esta noite, mas o Senhor Deus está falando com o seu coração. Talvez, por outro lado, você tenha sido criado nesta igreja ou em alguma igreja e já tenha sido até batizado, mas não é salvo. Deus, estou falando de salvação, não estou falando de membresia, não estou falando de repetir uma oração ensinada, de tomar uma decisão, estou falando de salvação. O texto é um chamado para os crentes que estão dormindo, para que acordem. Mas é claro que esse texto é uma palavra para os que ainda não estão em Cristo. A Bíblia diz o seguinte: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a venceram. Nele estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem e que vem ao mundo. Um dos cânticos que nós cantamos hoje falou que Jesus é a luz do mundo que veio à terra. Você sabe o que custou para a luz do mundo vir para o mundo de escuridão? Eles tentaram apagar essa luz. Eles tentaram apagar essa luz na cruz, com os cravos e com a morte. Mas Ele ressuscitou. Tentaram apagar a luz, mas a luz reacendeu mais brilhante ainda 3 dias depois. E Ele é a luz que ilumina todo aquele que nele crê. Eu vou concluir. Eu li alguns anos atrás essa história, eu a considero algo tão belo, uma ilustração tão bonita e tocante. Aqui eu terminarei. Durante a Segunda Guerra Mundial,
A guerra entre Estados Unidos e Japão no Oceano Pacífico. Tantas mortes, os submarinos japoneses destruindo todas as embarcações. Então a instrução do comando era que as embarcações navegassem completamente no escuro. Porque se a embarcação estiver totalmente apagada, havia ainda tecnologia de 80 anos atrás, não seria tão fácil o submarino acertar com um torpedo. Então estava uma embarcação completamente apagada, era um porta-aviões, no meio do Oceano Pacífico, cercada de submarinos japoneses. Mas havia uma aeronave que estava circulando e não conseguia enxergar o porta-aviões, não conseguia pousar, não podia descer. A comunicação entre a aeronave e a embarcação era de que o combustível não ia durar muito tempo mais, eles precisavam tomar uma decisão, na calada da noite, no meio da escuridão. Conforme eu ouvi o relato, uma noite sem ondas, sem lua, escuro, puro breu. Então o capitão do navio tomou uma decisão muito corajosa. Mandou acender as luzes da embarcação por poucos minutos. Ele sabia que ele estava se expondo a um torpedo, a morte dele próprio, de todos os homens. Mandou acender a luz. Por poucos minutos, foi suficiente para a embarcação, para a aeronave pousar no porta-aviões e apagarem as luzes novamente. Um grande livramento. Mas um dos homens que estava lá era um crente em Jesus Cristo. E disse, foi isso que Jesus fez. O mundo todo estava em escuridão. Veio Jesus Cristo, a luz do mundo, ele se acendeu diante dos homens, e os homens o mataram. E ele sabia, o porta-aviões escapou dos torpedos, mas Jesus Cristo não escapou da cruz. Ao vir ao mundo para salvar a nós, foi isso que ele fez. Foi a luz que entrou no meio da escuridão, ele virou um alvo de toda maldade. Mas como eu disse aqui, a luz se apagou na sexta-feira, sim, mas rebrilhou no domingo. E hoje brilha no coração de todo aquele que crê em Jesus. Você crê em Jesus? Deus que disse, haja luz no princípio do universo, diz para muitas vidas, haja luz em seu coração, haja luz em sua alma. Vem, amigo, vem ao Senhor Jesus e serás salvo. Venha ao Senhor Jesus e serás salvo. Mas meu irmão que está dormindo, Deus não quer que você durma. Nem durante a pregação, nem Deus nem eu. Deus também não quer que você durma espiritualmente. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. E Cristo te iluminará. Antes de orarmos, eu queria colocar a nossa igreja à sua disposição. Se nós pudermos te ajudar de alguma maneira nas coisas de Deus, orar por você. Se nós pudermos te ajudar a entender o plano de salvação de Deus, volte mais vezes, você é bem-vindo aqui. Esse é o seu lugar. Se você ainda não foi batizado e quer ser batizado, essa é a hora, nos procure a mim, procure o pastor Igor, nós vamos ter batismos aqui na igreja no mês que vem. Se você deseja se tornar membro da nossa igreja, temos muitos, eu acho que já estamos com mais de 20 pessoas para apresentar a igreja em breve. Quem sabe você deseja se unir à nossa igreja, nos procure para que a gente possa te dar as orientações necessárias. Agora vamos orar, e depois da oração eu pedi ao Ministério de Música uma mudança. Eu estava vendo aquele cântico, Brilha Jesus, a igreja cantou tão empolgada, cantou lindo, bonito, e eu vi uma ligação tão forte entre esse cântico e a mensagem, eu pedi a substituição do cântico de encerramento para que cantemos Brilha Jesus novamente, mas isso depois de orarmos. Vamos orar. Nós louvamos a Ti, ó Deus, porque Tu és luz e em Ti não há treva nenhuma. E nós louvamos o Teu amor salvador, Deus, porque Tu mandaste o Teu Filho ao mundo, a luz do mundo. E os homens tentaram apagar essa luz, Senhor. Mas o Senhor tem feito com que a luz de Jesus Cristo brilhe cada dia e cada vez mais. E eu oro, Senhor, por esse grande grupo de pessoas aqui reunidas, e a minha oração é por aqueles que não conhecem o plano de salvação. Eu intercedo por estes diante de Ti, Deus, e peço que o Senhor toque os seus corações, Deus. Dê entendimento, Pai querido, que o Teu Espírito convença da necessidade urgente de buscar a salvação em Cristo Jesus. Eu oro a Ti, Santo Deus,
por crentes adormecidos, pois esse texto que lemos termina com um grande chamado ao despertamento. Eu oro que desperte, ó Deus, que a tua voz seja tão alta, Senhor, que afaste toda a sonolência espiritual, e que estes irmãos possam experimentar isto, levantar-se dentre os mortos e Cristo a iluminá-los. Eu oro, Senhor, por todos nós, toda a tua igreja, que o Senhor nos ajude a andar como filhos da luz, fazendo a tua vontade, Deus, e em todo momento fazendo o Senhor conhecido por meio do nosso viver. Pai, obrigado por este culto, tanto o Senhor nos abençoou ao longo desse tempo juntos. Obrigado pela tua palavra que é luz para as nossas vidas. Obrigado pelo teu grande amor. Obrigado, Senhor, por nos permitir estar aqui. E agora, Deus, pedimos em nome de Jesus que a bênção do Senhor nos acompanhe ao longo da semana que está iniciando, que o Senhor nos proteja do mal, que o Senhor nos livre de tentações, que o Senhor proveja as nossas necessidades, dentre todas as coisas, que o Senhor nos guarde em comunhão contigo e com os teus servos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que assim seja em nome de Jesus. A igreja de Deus diz amém.